ela está inspirada no livro chamado Testemunho pelo Cristo, que é a história de um dos chamados pais do cristianismo, que é Santo Inácio de Antioquia, ou Inácio de Antioquia, que foi uma das crianças acolhidas por Jesus quando, segundo a narrativa evangélica, ele faz uma repreensão em seus apóstolos, porque as crianças estavam bastante alviçareiras, né, e encantadas com a presença daquele homem, e ele chama as crianças até ele: vinde a mim, já e vim a mim as criancinhas. E uma dessas é justamente, segundo a literatura, em especial este livro, de autoria de Francisco Ferraz Batista, presidente lá da Federação Espírita do Paraná. Inácio teria sido aquela criança acolhida por Jesus naquele momento. E a oração desta manhã, ela ocorre no momento em que Jerusalém havia sido destruída pelas forças romanas. O núcleo de Jerusalém, da mesma forma, sofre os impactos. E o núcleo de Jerusalém, ele vinha passando por uma série de pressões do judaísmo. Os judeus conversos estavam como a que impor ao núcleo cristão de Jerusalém a prática obrigatória do estudo da Torá e o respeito ao Shabat. Então havia muita influência judaica. E nesta prece, que é o findar de uma reunião em que Inácio estava presente, em que o apóstolo João também se fazia presente, e há uma exaltação a Deus, no sentido de que ele continuasse a prover o núcleo de Antioquia e os demais núcleos, em especial de Éfeso, com as suas bênçãos. São essas bênçãos que iremos juntos solicitar ao Criador para que o nosso encontro transcorra em clima de paz e de entendimento. Oremos, portanto. Ó Divino Criador, a Ti oferecemos nossa disposição de trabalho na Tua vinha. Nos impregnamos, neste momento, do desejo sincero de servir e de conhecer, ofertando os nossos parcos esforços para que a Tua mensagem de amor seja conhecida por todas as criaturas. Compadece-te, Senhor, daqueles que, como nós, imploramos a Tua misericórdia. Auxilia-nos a nos tornarmos dignos dos Teus dons, para que nos aparentemos do traje necessário para sermos admitidos em vosso banquete, onde nos será dado alimentarmos-nos com o alimento que fortalecerá as nossas almas. Que tenhamos em permanente lembrança as recomendações de teu Filho, Jesus, ou Yeshua, para que, confortados no exemplo de nosso libertador, caminhemos na direção da luz da nossa fé. Abençoa-nos uma vez mais, envolve-nos, Senhor, em tuas messes de amor e paz, e concede-nos uma manhã de profícuos esclarecimentos, que assim seja. Bem, então vamos lá para a nossa jornada matinal de estudo, apenas recuperando na nossa memória que no nosso último encontro nós fizemos uma abordagem acerca da obsessão simples, e acredito que ficou bem claro
E, embora o nome seja obsessão simples, ela não é uma simples obsessão. Começa, né, dentro daqueles aspectos da influência sutil, que atinge, num primeiro momento, as questões da moralidade, fazendo que muitas das vezes nós adotemos comportamentos e atitudes que afrontam o conjunto das leis divinas. Nesse processo de acolher a influência, os reflexos iniciais se manifestam a afeição de perturbação. Essa perturbação mexe com o nosso ânimo, aguça o nosso temperamento, e avançando esse campo de domínio do pensamento invasor sobre o pensamento que acolhe as suas sugestões, aí sim entramos na fase característica do processo obsessivo no seu primeiro grau. Sempre lembrando que a obsessão é um gradiente, portanto, ele tem expressões mais sutis, expressões mais complexas. Os caracteres são os mais variados, porque dependem, como veremos hoje, dos próprios caracteres do indivíduo, mas sinaliza algum início de um processo de adoecimento da nossa mente. O que poderíamos afirmar, sem receio algum, de que a obsessão é um evento patológico que se manifesta no campo das expressões variadas da mediunidade. O médium também é todo aquele que sente a influência, embora ele sente que ele não está bem, se ele não possui conhecimento espírita, ele não consegue fazer a codificação do processo, ele não vai entender que ele está numa obsessão. Ele pode compreender que ele está perturbado mentalmente. Mas a causa primeira, muitas das vezes, embora encontrasse as matrizes no indivíduo, essa perturbação tem como uma origem mais determinante da dimensão espiritual. Sempre não nos apartarmos da perspectiva de que o indivíduo adoentado é aquele que estabelece as conexões, ele traz, portanto, essa matriz, né, desse estado perturbado em que ele mesmo é o fato gerador. Ok? Então, na nossa reflexão inicial, eu trouxe assim para que a gente fizesse uma abordagem para compreender o quanto da estrutura da nossa personalidade ela está diretamente relacionada aos gatilhos que fazem com que a dimensão espiritual se acerque de nós. Se a nossa personalidade ela está, de certa forma, ajustada, isso favorece a presença de espíritos mais elevados no entorno de cada um. Se a nossa personalidade ela está desajustada, ela vai favorecer a presença de espíritos que compartilham com aquele desajuste e com as ideias predominantes que alimentamos no nosso campo mental. O conceito de personalidade ele varia muito e eu busquei um conceito bem sintético apenas para a melhor compreensão do assunto. Então, há um entendimento de que a personalidade ela faz com que, a partir das diferenças individuais que o indivíduo possui em relação ao outro, essa singularidade vai dar um traço característico do próprio indivíduo. Então, é um conjunto de diferenças individuais em padrões característicos de funcionamento psicológico, tá? Abrangendo ampla gama de aspectos, incluindo nossas preferências, nossas disposições emocionais, os comportamentos que nos tipificam, as respostas que oferecemos a diferentes situações. Os componentes da personalidade,
são esses. Então, a personalidade ela é construída ao longo da nossa vida, ela tende a se modificar e espera-se que ela se modifique para melhor. É dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos faz aquele convite de que nós sejamos melhores, ou seja, transformados para melhor dia após dia. Daí as experiências de vida, elas trazem essa certa influência, como nós lidamos com as ocorrências do dia a dia. Então, a experiência de vida é parte componente da nossa personalidade, a forma como nós nos comportamos, agimos e reagimos. O temperamento também é um componente, como já tivemos a oportunidade de ter algumas considerações no primeiro encontro. Esse temperamento ele é uma marca característica muito ligada às respostas emocionais. O temperamento é de difícil modificação, mas ele pode ser controlado nas suas expressões. Por exemplo, se eu tenho um temperamento mais impulsivo, pela educação emocional, pela espiritualização do indivíduo, pela vinculação a uma experiência religiosa, esse impulso ele continuará existindo, mas ele será aos poucos controlado. É aquele exemplo de que o indivíduo reagia todo falando sempre alto, gritando, e aos poucos ele vai controlando seu tom de voz, já não grita mais, mas ele ainda sente o ímpeto de oferecer sempre uma resposta. Então, o temperamento é de difícil alteração, mas ele é de possibilidade de domínio. A personalidade também vai sofrer influência, né, das relações sociais que mantemos, com a cultura na qual nós estamos inseridos, a forma como nós agimos, raciocinamos, buscamos conhecimento, elaboramos os nossos pensamentos. As nossas emoções e afetos também são componentes da nossa personalidade. Lembrando que a emoção é uma espécie de comportamento que nasce a partir de um estímulo interno ou externo. Então, a emoção modela o nosso comportamento em vários níveis. O desenvolvimento da afetividade com buscas mais superiores nas relações com o outro. O autoconceito, ou seja, qual é o conceito que eu tenho de mim mesmo, qual é o processo de identificação com essa natureza espiritual que somos. Daí eu fico refletindo o quanto o espiritismo ele traz uma perspectiva de ser uma prevenção da alma contra o adoecimento mental, porque facilita nós nos identificarmos. Esse processo de identificação, que é a aceitação, em especial, da nossa forma corporal. Embora a identidade seja muito mais do que isso, né, quando eu uno os dois conceitos, do autoconceito, ou seja, a imagem que eu tenho a respeito de mim, e a aceitação da forma como sou, a experiência reencarnatória ela tende a ser mais ajustada. E as motivações e as aspirações também são componentes dessa personalidade. Agora imaginemos um indivíduo onde esses componentes estão em desarmonia, ou no todo, ou em suas partes constituintes. Isso vai fazer com que, se é um marco característico, né, que define um funcionamento psicológico da criatura, a dimensão espiritual facilmente haverá de nos identificar e vai nos localizar no espaço-tempo, porque constantemente nós emitimos esses processos vibratórios oriundos desses desajustes, cuja origem está lá em nosso passado existencial, nas nossas memórias contidas no nosso inconsciente passado e lá no inconsciente profundo. Então, a atenção com a nossa personalidade, a preocupação com a análise desses processos que compõem essa nossa individualidade, deveria ser para todos nós um fator de atenção do dia a dia. E uma ressalva, esses componentes, né, eles não existem de forma isolada, interagem uns com os outros, né, de maneira muito complexa, por certo, a fim de criar essa personalidade única de cada um de nós.
o conjunto desses componentes define a personalidade do indivíduo. Se nós olharmos com uma atenção um pouco mais acurada sobre a sociedade atual, facilmente vamos identificar que, em tese, ou melhor, em um princípio hipotético, nós temos uma sociedade adoecida, com inúmeros transtornos que se refletem na personalidade de cada um. Ou a personalidade de cada um vai refletir uma série variada de transtornos. Esses transtornos, assim, existe um livro chamado DSM-5, que é da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria. Hoje é o livro norte para fazer o diagnóstico de que tipo de transtorno o indivíduo está a manifestar. Bom, mas nós estamos falando especificamente dos processos obsessivos. E a obsessão, ela tem a característica de que o pensamento invasor tem por objeto obter o domínio sobre o outro. E o nosso pensamento, ele sempre recebe, quando a gente fala assim, a ação sobre o pensamento é um estímulo externo ou interno que está agindo sobre o campo mental de cada um de nós. Esses estímulos externos, eles podem ser reais, eles podem ser imaginários, se o indivíduo estiver em algum nível de transtorno ou desajuste da sua mente, mas a realidade é essa. Neste momento, nós estamos sofrendo estímulos externos, ou seja, estamos sob o impacto de imagens, de som, o nosso sistema sensório está captando uma série de estímulos, muitos deles estão sendo descartados, porque não estão dentro do conjunto do nosso estado atencional do momento, não trazem nenhum valor agregado, mas eles estão aqui trabalhando e tentando nos desviar do foco. Toda vez que eu recebo um estímulo e eu saio do foco, provavelmente eu vou ter uma variação dessas faixas de estados emocionais em que normalmente a nossa personalidade ela transita. Então, se alguém grita comigo, eu recebo aquele grito como algo ofensivo, pode ser que eu suba a minha exaltação, eu entro no momento de desajuste, mas se eu estiver compromissado com o meu processo de renovação, eu facilmente retorno ao meu estado de normalidade. Eu sinto o impacto, me exalto mais rapidamente, eu recupero o controle da minha emoção. Acima, nós temos um limite superior de exaltação, que quando ele é rompido, o indivíduo tende a manifestar agressividade, violência, explosão de raiva. Poderíamos chamar que essa exaltação, na sua posição de limite superior, é como se fosse o nosso limite de tolerância. Se esse limite for curto, qualquer estímulo, eu interpreto aquilo como uma expressão de violência para comigo, eu já entro logo no estado de exaltação. Mas eu posso receber um estímulo que me coloque numa condição de introspecção ou de um estado de apatia, um momento de melancolia. É o limite inferior que poderíamos chamar de limite à frustração. Se esse limite inferior também for muito sensível ou facilmente rompido, imagine que eu posso, dentro dessas faixas de movimentação normal, ser aquele que ora está na exaltação, ora eu estou na introspecção. E facilmente eu posso ter esse comportamento bipolar, né? Então isso requer uma atenção. Quando os espíritos identificam essa volatilidade na nossa personalidade, é porta aberta para se instalar os processos obsessivos.
porque nós viramos joguetes daqueles que querem nos infringir um sofrimento. Daí a importância de que sempre estejamos atentos aos estímulos que recebemos. Mas eu posso perder a minha paciência ou entrar em um estado de apatia e melancolia a partir de um estímulo interno, um pensamento que eu mesmo elaboro, uma memória que eu recupero de algo que não deu ser feito, ou um adoecimento, uma dor. Tem indivíduos que sentem dores e já pensam logo que irão morrer, e entram em estado de profunda melancolia, manifestado pelo medo do que há de vir caso o óbito efetivamente surja. Mas como os espíritos sabem que aquele adoecimento tem uma origem nas ações que eles estão realizando sobre a sua, entre aspas, vítima, eles vão ficar ali alimentando aquela doença de natureza psicossomática apenas para infringir sofrimento no indivíduo. Dito isso, a gente adentra as análises que Filomeno traz a respeito da fascinação. Vamos lá. A fascinação é essa ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado. Lembra, são as ações sobre o pensamento. Então, a ilusão é uma ideia, uma imagem não real que desloca o indivíduo do seu conjunto de percepção da realidade. Ilusão. E aí a gente vai ver como que essa ilusão, essa ideação fixa, de forma hipnotizante, ela começa a se manifestar. Na obsessão simples, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre isso, e tem um gráficozinho que vai ajudar-nos na interpretação. O campo mental ele sofre um processo de infestação. Eu lembro que nós trouxemos como exemplo a infestação de insetos em uma determinada área, que é o aumento gradativo da presença desses vetores. Essa infestação, ela representa o predomínio da presença dos pensamentos que estão sendo emitidos sobre o campo mental do obsidiado. Observemos essa tabela. Em azul é a quantidade, é a área ocupada pelos pensamentos induzidos. E em laranja, a área do campo mental ocupada pelos pensamentos próprios. Se a obsessão é o domínio que esses espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, na matemática, o domínio só vai acontecer a partir do instante que eu tenho 50% mais 1. O controle acionário de uma empresa por alguém, ele é obtido quando eu tenho ou a maioria, quando eu tenho apenas duas expressões, né? 2 sócios, o sócio majoritário é aquele que tem 50 mais 1% do total das ações. Então, o domínio começa a surgir na medida em que o espaço mental do obsidiado vai cedendo ao avanço daquele indivíduo que intenta dominar. Tá? Então, na obsessão simples, vejam que ainda há uma área em laranja que representa a área em que a consciência do obsidiado está atuando. Ele percebe, poxa, tem alguma coisa errada, eu vou buscar ajuda. Espera-se que este seja o comportamento. E, via de regra, essa preocupação em buscar ajuda está ainda na fase inicial, porque se esse domínio avança, nós veremos quais são as consequências, né? Então, na fase anterior da infestação do campo mental, quando concluída, porta aberta para que a fascinação se instale. E aí nós vamos ver, quando projetarmos o próximo gráfico, o quanto de avanço vai ocorrer nessa área de domínio dos pensamentos induzidos. Vai dizer Filomeno, portanto,
que, estabelecidos os liames da comunicação, a fascinação começa a instalar-se. Liames é tudo aquilo que une ou prende uma pessoa a outra, uma coisa a outra. Daí este exemplo do plug, né, que se encaixa na tomada perfeitamente, porque quando a gente vai fazer esse movimento do plug na direção da tomada, há um primeiro momento de contato e depois a gente aprofunda até que haja o encaixe perfeito, para que não haja curtos-circuitos ou possibilidade de que a tomada, o plug, seja afastado da tomada. Então, esses liames favorecem, né, essa conexão firme entre as duas partes, ou seja, entre o obsessor e o obsidiado. Essa visão do plug, ela é uma construção da ideia representada aqui de forma muito interessante por Filomeno, e isso favorece, portanto, esse fluxo das informações que vão percorrer os canais obsessivos. Tá? Dessa forma, os pensamentos passam a se misturar. Olha que interessante. Na obsessão simples, o pensamento ele é perturbador. Ele voltando. Na obsessão simples, o, o pensamento invasor ele perturba o indivíduo, porque ele incomoda. Ele traz um quê de incomodação. Nós falamos a respeito daquelas músicas chiclete que não saem da nossa cabeça, e a gente, se não fizer um movimento forte da nossa vontade, ela volta. Eu estava ontem assistindo a um vídeo de uma neurocientista e, e ela demonstrou assim algo muito interessante. Toda vez que nós estivermos com alguma ideação que tende a nos trazer um desconforto mental, ela propôs um exercício simples, muito simples, que a gente pode fazer. Nós vamos inspirar profundamente, aí enche o pulmão a pleno ar, depois solta completamente e deixa de respirar por 15 segundos. E nesse momento a gente tenta não pensar em nada. Por que nós não vamos pensar em nada? Porque a atenção está toda na contenção do próximo movimento da respiração. E ela diz que, neste momento, o nosso cérebro funciona de tal forma que, para que nós mantenhamos o organismo sem buscar ar nos próximos 15 segundos, nós nos desconectamos dos estímulos externos que nos perturbam e dos internos também. 15 segundos. Existem outros exercícios que avançam na linha do tempo, com alguns comandos que são muito bacanas e que podem nos ajudar. Como nós somos espíritas, após esses 15 segundos, eu sugeriria prece. Então, é um exercício simples, inspira profundamente, solta todo o ar, e quando soltar todo o ar, prende. Bota um relógio ou conta mentalmente, porque ao contar mentalmente, eu estou no outro nível de controle, aquela ideia perturbante, perturbadora, ela tende a se desconstruir. Terminou os 15 segundos, prece. E volta à atividade que estávamos demandando antes desse exercício. Bem, na fascinação, os pensamentos se misturam. Aí há um compartilhamento não somente de ideias, mas eu passo a assimilar as atitudes do agente obsessor e da forma de ser
do mesmo. Então, eu vou incorporando agora a personalidade de uma outra pessoa. Vejam que a fascinação, ela ocorre também entre encarnados. Quando nós começamos a adotar o comportamento daquele indivíduo que eu tenho como grande guru, o influenciador da minha vida. E com esta pessoa eu converso mentalmente. Tento viver como essa pessoa vive. Em que pese, na grande maioria das vezes, sequer nós possuímos recursos para isso. Mas no campo mental, nós compartilhamos as ideias, assimilamos as suas atitudes e a forma de ser daquele que eu hospedo. Então, toda vez que a gente começar a conversar, a dialogar, a se entusiasmar com essas ideias estranhas, atenção. É diferente de quando o médium já desenvolvido, ele sente a presença de um espírito perturbador e ele conversa com este para o esclarecer, não tem nada a ver com o processo de fascinação. Porque neste momento há uma conversa consciente de um encarnado com um desencarnado e é o encarnado passando orientação. E nós que estamos influenciando o outro para que o outro module o seu pensamento em uma outra direção. Notemos, voltando à nossa abordagem, que neste gráfico, a área ocupada pelos pensamentos induzidos aqui na cor azul aumentou, houve um ganho de função. Então, isso significa que ocorreu um aumento da presença dominante do pensamento do obsessor. E cada vez mais, os pensamentos próprios que estão aqui no gráfico, na cor laranja, né, poderíamos afirmar aqui que esta relação já está em 75 para 25, portanto, 3/4 do campo mental está ocupado agora por pensamentos induzidos. E indução, dentro do eletromagnetismo, é quando um agente eletromagnético dotado de um campo eletromagnético intenso transfere as suas qualidades para um objeto que lhe acolhe. Então, se falarmos de imã, eu posso imantar um outro objeto, transferindo para aquele objeto as qualidades que o tornam um imã sem que ele seja, essencialmente, um imã na sua origem. Ele passa a funcionar à semelhança de um imã, porque ele foi imantado. Ele adquiriu as características, as qualidades da fonte indutora. Então, os processos obsessivos têm essas características de obsessão por indução. Eu transfiro, mas eu transfiro porque há alguém que está em estado de recebimento. Então, quando esses pensamentos começam a se misturar, é um sinal grave de que estamos caminhando para um quadro mais complicado de um processo obsessivo que começou lá atrás, na simples influenciação de natureza moral. E quanto mais eu abro a porta, mais pensamentos adentrarão para dentro da nossa casa mental. Quais são os reflexos visíveis da presença da fascinação na vida do indivíduo? Bom, Filomena vai dizer que é a perda da noção do ridículo e da capacidade de discernir, levando o obsidiado à aceitação de sugestões e inspirações que são acolhidas como diretrizes seguras e lógicas, somente percebidas, lógico, né? Pelo fascinado.
E vejamos, é uma espécie de imposição ideológica. A ideologia é todo o estudo de uma ideia, seja ela filosófica, científica, política, econômica. Aonde tem uma ideia, e uma ideia é um sistema de conhecimentos que trazem um entendimento a respeito de um fenômeno, se eu imponho esta ideia sobre uma pessoa ou sobre um conjunto de pessoas, e aquelas pessoas desprovidas de um sentimento, de uma logicidade ou de uma capacidade de apresentar o contraditório, acolhendo essas ideias como se fosse a expressão máxima da realidade, nós vamos observar que existem grupos de indivíduos que estão fascinados. Isso não é muito difícil de nós percebermos no mundo atual. A fascinação hoje, ela está muito além da fascinação do indivíduo. Nós temos indivíduos que estão grupalmente fascinados no campo religioso, no campo político, no campo econômico, no campo das buscas para o gozo das experiências sensoriais que o corpo é capaz de proporcionar. Por que isso? Porque esse grupo ou o indivíduo aceita a sugestão e as inspirações que são acolhidas como diretrizes seguras e lógicas. É muito interessante essa análise, porque muitos indivíduos passam a acreditar que são dotados de missões especiais a desenvolver. Né? Se esse nível de domínio se manifesta no campo da religiosidade e da espiritualidade, o misticismo ganha expressão. Mas nós poderíamos observar com muita facilidade também que não são poucos aqueles que estão se apresentando no mundo como reformadores e apóstolos de uma nova ordem. Se trouxermos para o micro, e entendendo a perspectiva do micro, uma casa espírita, são aqueles médiums ou aqueles dirigentes que se creem portadores dessa missão especial. As relações práticas com o mundo invisível ganham essa expressão mística, e aí nós vamos observar alguns adornos estranhos, determinadas decorações, práticas, que nada tem a ver com a doutrina espírita. E muitos estão se apresentando na internet como apóstolos do Apocalipse. É impressionante. Há criaturas que estão, por força da tecnologia, isso aí eu diria que é um efeito colateral da tecnologia, esse uso das mídias sociais para dar voz a indivíduos fascinados, e porque muitos também estamos em busca de respostas simples para problemas complexos, vamos entrando na onda de determinadas mensagens que chegam por canalizadores, que agora virou um nome muito, vamos dizer assim, moderninho, para uma espécie de estrelismo mesmo. As pessoas estão em busca de aplauso, de likes, de engajamento, de seguidores. Mas quando a gente começa a analisar o discurso, e
E por isso que o conhecimento ele é libertador. Certa feita, assistindo a uma reportagem de uma pessoa que é autodidata, e ele foi muito, vamos dizer assim, é um filósofo autodidata. Não é formado em universidade alguma, e os indivíduos doutos e PhDs em filosofia sempre recusaram as suas ideias porque ele não possuía titulação. Então vejam que o fascínio, esse encantamento, não ocorre somente daqueles indivíduos que buscam o autoaperfeiçoamento, a autoiluminação, sem que tenham necessariamente a titulação de qualquer forma, mas trazem um profundo saber porque o conhecimento está à disposição. Quem é filósofo, formado, graduado, diplomado, é porque se dedicou durante 4 anos ao estudo da filosofia. Mas eu conheço pessoas que estudam 4 anos em casa e não estão preocupados em ter um diploma fincado na parede. É um filósofo natural. O que falta nas pessoas na atualidade é, usar desse senso lógico de contrapor-se a uma ideia até que a ideia seja compreendida e que a ideia esteja alinhada, sobretudo, com os princípios espíritas. Vejam só, nessa fase da fascinação, as imperfeições morais do indivíduo, o caráter. Lembremos-nos que o caráter e o temperamento são 2 componentes da personalidade. E o temperamento é um componente do caráter. Então, o caráter, juntamente com as imperfeições morais e a conduta do obsidiado, são completamente conhecidas pelo obsessor. Por que isso? Porque na fase da obsessão simples, o obsessor foi analisando. Eu vou dar esse estímulo. Olha, ele recusou esse estímulo. Então agora vou dar um outro estímulo. Opa, esse aqui ele acolheu. Então não nos iludamos. É lógico. Pelo menos vai dizer um pouco mais à frente, nós trataremos disso, de que quando se trata de um espírito lúcido e profundamente conhecedor, portanto, um espírito com um grau de intelectualidade elevada, esses processos são os mais perniciosos. Porque quando é um obsessor sem essa capacidade de análise, as ações para a terapia espírita de libertação de ambos, elas são mais fáceis. Mas quanto mais intelectualizado o agente, mais complexo é o processo. Então, a fascinação, ela é consequência da indolência moral e mental do paciente. Essa indolência é aquela tipo preguiça mental. Vem um problema, não estou afim de, não vou gastar tempo pensando nisso, depois eu resolvo. Então, essa indolência moral, essa preguiça de transformação e de conhecimento do paciente, aditivada pelo exacerbar dos seus valores negativos, que são espicaçados, né? É como se eles fossem testados, adulados, açodados, habilmente pelo seu antagonista espiritual. Então, se ele joga uma ideia estapafúrdia e eu acolho, porque tenho preguiça de pensar sobre, opa, olha que interessante, eu coloquei aqui uma ideia, ele sequer questionou. Vai ver, eu vou agora avançar na ideia. Então, ele dá uma roupagem ainda mais complexa e mais estapafúrdia, e o indivíduo não percebe. Daí, na fascinação, as tentativas para a libertação do obsidiado
vão se apresentar de natureza cada vez mais complexa. Porque é o campo mental que está dominado. Se nós analisarmos, por exemplo, sob a perspectiva da neurociência, ou seja, do funcionamento das áreas cerebrais relacionadas a esses centros decisórios, essa, os valores, os juízos que estabelecemos, esses espíritos são hábeis manipuladores do nosso córtex pré-frontal e frontal. Justamente a área do cérebro mais evoluída que trabalha com a inteligência, com o raciocínio, com a decisão. As outras partes, elas sofrem os impactos, mas, de certa forma, elas não são de interesse do agente obsessor. Daí a fascinação, exigir a abnegação do obsidiado, negar a si mesmo. E o que é que ele vai negar nesse momento? Ele vai negar as ideias. E para isso ele vai ter que trabalhar a sua humildade. E esse é um grande desafio. Reconhecer-se equivocado, andando por um caminho indevido. Portanto, vai exigir um esforço pessoal e uma assistência contínua, tanto da casa espírita quanto de profissionais especializados. Porque a desorganização da mente, de certa forma, tão complexa, que vai exigir a ação de profissionais que sabem como lidar. Farão leituras de seus exames clínicos, para ver se não há outras já efeitos no organismo, em especial no funcionamento dos chamados neurotransmissores. São vários, são mais de 30 neurotransmissores identificados, só se conhece o funcionamento de 5. Para a gente ter uma ideia de como ainda, o quanto a ciência tem que avançar. Mas, se tratando de obsessão por fascinação, imaginemos o quanto é difícil para um pai que tem um filho fascinado por um influencer digital, ou por um artista, ou por um personagem de desenho animado, como ontem eu e Dona Ana estávamos assistindo a um programa onde uma jovem fez uma série de intervenções plásticas em seu corpo porque ela queria ter uma aparência corporal parecida com um personagem de desenho animado. E o médico, na sua consulta, ele disse: olha, você está fazendo uma série de intervenções corporais para parecer um personagem tal, mas você não é esse personagem. E a menina tomou um choque. É como se ela ficasse ofendida diante. Então, observemos, se nós temos pessoas encarnadas que querem agir de forma semelhante a um personagem que nem existe na realidade, e o quanto é difícil desconstruir esse fascínio. Então, há indivíduos fascinados não somente pela dimensão espiritual como origem, mas há indivíduos fascinados por ideias estapafúrdias que, de certa forma, preenchem um vazio existencial que ela vive, porque a sua personalidade ela não está totalmente estruturada dentro da perspectiva do autoconceito e da sua identidade. A gente vai identificar isso como um transtorno de desidentificação da personalidade. Eu
O que eu encontro de indivíduos fascinados no dia a dia é algo assim muito interessante. Portanto, atentemos para algumas perspectivas que pelo menos vai chamar a atenção no trânsito da fascinação para a subjugação. Nós já tivemos a oportunidade, em livros anteriores, de compreender que todo e qualquer processo obsessivo, nós temos as causas predisponentes e as preponderantes. As predisponentes são os compromissos que trazemos do passado. Então, os equívocos, os erros, os sofrimentos que impusemos a terceiros geram fatores kármicos que fomentarão, em algum momento, a necessidade da devida reparação. Mas existem os fatores preponderantes, que são aí sim são os fatores de natureza moral. Porque, embora eu reencarne com uma predisposição a um processo obsessivo, se eu, naquela encarnação, nesta encarnação, invisto na minha transformação moral, ele pode se expressar de uma outra forma. E eu posso nem dar acesso à obsessão. Ou ela poderia vir no campo da subjugação, vem apenas no campo desse incômodo pela presença continuada deste indivíduo. Então, todo processo obsessivo, quando ele entra dentro de uma perspectiva de busca pela solução, a terapia especializada deve centrar primeiro no agente causal. Essa dica que eu achei interessante. Daí a importância das reuniões mediúnicas, que vão tratar daquele que é o agente causal do processo. Embora a causa, o agente causal da obsessão, tá? O processo ele tem um agente que faz com que o outro sofra. Mas a matriz que une os dois está, via de regra, naquele que infringiu o sofrimento primeiro, na condição agora de paciente. Então, centrando a atenção em cima do agente causal, o paciente fica mais como que livre para refletir acerca das propostas que lhe são apresentadas para que ele mude a sua visão de mundo e a sua visão sobre si mesmo. Mas o que é que define o resultado? São as fichas kármicas e os esforços pessoais de cada um. Porque há processos obsessivos tão complexos que não será numa encarnação que a questão será resolvida. Às vezes, há casos em que irmãos nossos demandarão uma encarnação toda vinculado àquele a quem ele fez mal. Também já tivemos oportunidade, nunca é demais repetir, que dentro da perspectiva do erro, a dimensão quantitativa, ou seja, o erro por mim praticado, fez mal a quantos indivíduos? A quantas pessoas eu prejudiquei com uma decisão? Quantas delas ressignificaram as suas vidas? Quantas ainda continuam ligados a mim? Então eu posso ter inúmeros espíritos esperando a possibilidade. Então desloca-se um, outro ocupa o seu espaço. Até que eu tenha reparado o dano com todos. Por isso, há pessoas que passam uma reencarnação toda em processo obsessivo. E isso é saneador. O corpo, a reencarnação, é uma oportunidade de nós, no corpo, contermos as impurezas da alma e, quando sairmos do corpo, sairmos um pouco mais recuperados. Mas se eu não fizer esforço algum, sai um, entra outro imediatamente. Ocupa só
o seu espaço. Então, na subjugação, nós vamos perceber que, à medida que se agrava o quadro da interferência, imaginemos que na fascinação nós temos um gráfico de 25% de pensamentos do indivíduo e 75%, ou seja, quase a totalidade. Na subjugação, isso vai aumentando, chegando a quase 90%, a quase 95%. Então, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal. Então, toda a área do nosso córtex pré-frontal e frontal já está praticamente dominada. Então, vai perdendo os contatos de comando próprio, na razão direta em que o invasor assume a governança. Ele não é despejado, porque nós só somos despejados do corpo pelo fenômeno biológico da morte. Mas a administração do condomínio agora é de um síndico externo. E esse corpo passa a agir em conformidade com aquilo que o invasor determina. E como eu disse antes, o processo obsessivo ele é mais grave quando se trata de espírito mais lúcido, que detém técnicas, que conhece profundamente os processos obsessivos, como nós vimos nos bastidores da obsessão. Quem era o grande agente das sombras, estava cercando todo o núcleo familiar, em especial uma jovem que havia sido uma amada sua. Então, este indivíduo da dimensão espiritual vai se assenhoreando dos centros cerebrais, com a imposição de uma deliberação bem concentrada. Isso significa o quê? Eu tomo uma decisão e vou concentrar a minha mente para que aquela decisão seja executada. Aí ele vai dizer, bom, o que é que eu vou mover? Eu vou mover apenas a mente do indivíduo ou agora eu quero que o físico também seja atingido? Aí nós vamos verificar as variantes da subjugação. Se o objetivo é o domínio dos centros da motricidade, eu tenho uma subjugação de natureza física. Se eu quero o domínio completo sobre a mente, é uma subjugação de natureza psíquica. Agora, se eu quero o controle total, é uma subjugação de natureza fisiopsíquica, portanto, a mais complexa de todas. Nessa expressão apenas do controle do físico, olha que interessante, a subjugação física não implica a perda da lucidez intelectual. E aí tem um objetivo. Vejam só, se a ação deliberante, concentrada, se dirige apenas sobre os centros motores, o indivíduo obsidiado ele é obrigado a realizar uma ação, mesmo que ele negue. Então, ele sofre uma violência de natureza física que vai lhe trazer um profundo sofrimento psíquico. Eu não consigo, eu não queria fazer isso, mas uma força parece que me impele. Muitos agressores, maridos ou mulheres que maculam os seus companheiros, alguns deles poderíamos afirmar, segundo os relatos que constam dentro de processos de violência doméstica, manifestam um profundo arrependimento
logo após a violência praticada. E afirmam tacitamente: olha, eu não queria, eu não tinha esse objetivo, eu não tinha esse objetivo de machucar, mas eu perdi o controle, eu não sei o que aconteceu. O crime está cometido. Os efeitos produzidos são criminosos. Então, embora ele negue a obediência, ele não consegue opor-se à mesma. E há muitos casos, crimes de natureza sexual, crimes de natureza de violência contra a pessoa humana. Os resultados são sempre desastrosos. Então, há processos que precisamos compreender que transcendem a sociopatia, a psicopatia, e que poderão evidenciar quadros de subjugação de natureza física, o que não justifica, por certo. Porque se ele está em processo de subjugação, é porque lá atrás ele cedeu ao impulso primeiro da influência. E aquilo foi ganhando corpo, foi ganhando intensidade. O espaço mental dele foi cada vez mais invadido. E os espíritos dizem, com bastante ênfase, que a repulsa à ideia perturbadora tem que ser dada no primeiro momento em que identificamos a inconformidade com a lei divina. Porque se eu acolho, mesmo que a ideia me traga algum benefício no campo do prazer, seja um prazer corporal ou prazer estético, aplausos diante de uma plateia numerosa, se a pessoa se encantar com aquilo, opa, é um bom orador, tem conhecimento, os seus desafetos podem investir tudo para que ele fique fascinado. Começa bem a trajetória e se perde na metade do caminho. E sabe-se lá onde isso pode levar. Permanecendo na linha do tempo, a obsessão de natureza física, né, a subjugação, podem irromper enfermidades orgânicas. O indivíduo pode adoecer, porque o controle dos centros motores vão gerar esse estado continuado de arrependimento, de culpa. Isso desarticula o campo mental de tal sorte, e se nós temos o campo mental, ele impacta no perispírito. O perispírito liga-se ao corpo físico, célula a célula. Então, a mente desarticulada, porque mergulha na culpa, no arrependimento, vai produzir um desajuste no funcionamento da intimidade celular. Isso gera o impacto no sistema imunológico do indivíduo, e quando o sistema imunológico cai, o nosso corpo abre-se à possibilidade de contaminação por vírus e bactérias que estão no ambiente. É como se nós estivéssemos numa experiência de supressão da nossa imunidade por mau funcionamento do nosso sistema. Os nossos defensores, é como se a nossa defesa, né? Nosso exército de soldados que combatem esses invasores saíssem em retirada. Mas também porque esta ação continua na linha do tempo, esses domínios sobre os centros da motricidade, né? Essa vigorosa e contínua ação fluídica vai dilacerar os tecidos fisiológicos do corpo espiritual
E, da mesma forma, um tecido perispiritual, ou do corpo espiritual, com alguma expressão. Ah, mas eu não quero ir. Você vai porque é conduzido, vai à força. Eu fico me colocando na condição de criança, quando meu pai me chamava para ir numa determinada casa, visitar um determinado parente, e eu não queria ir, e vai assim mesmo, e a gente vai emburrado. Imagina isso, nós sendo forçados a um determinado comportamento, a irmos a determinados ambientes, inclusive em sonho. Esses espíritos nos maltratam, nos aterroriza com ameaças cruéis, em parasitose firme na desconectada casa mental. Né? Parasitose é aquele indivíduo que suga a vitalidade do outro sem extinguir a vida do outro, porque ele precisa do outro para se manter vivo, vivo na chama da vingança. Por fim, né, esse sofrimento vai atingir todos os centros do comando motor e a criatura tomba inerme, portanto, a uma total expropriação da sua vida. Tem-se nessa fase, né, o comprometimento total das funções psíquicas e motoras. Na nossa conclusão, porque a terapia espírita nós vamos tratar em um momento ou outro. A parte finalzinha desse capítulo a gente vai associar em um momento futuro. Vai dizer Filomeno, nos processos obsessivos estão incursas na lei as pessoas que constituem o grupo familiar e o grupo social do paciente, aí situado por necessidade evolutiva e de resgate para todos. Um obsidiado na família, a família tem coparticipação naquele processo. Daí a participação de todos. Se eu constituo um grupo espírita, muitas das vezes nós constituímos grupos espíritas para recuperar inúmeros espíritos com os quais nós nos comprometemos. Olha que interessante. Então vão para aquela casa espírita aqueles que um dia nós prometemos ajudar. Agora dá para nós entendermos a importância do médium não fugir do seu compromisso. Não é uma pena imposta a Deus, a mediunidade. Não é um sofrimento. É a oportunidade de reparação. Quantas encarnações tivemos? Sei, inúmeras. A quantas pessoas fizemos mal? Acredito que também inúmeros. Então a mediunidade vem para nós como uma oportunidade de fazermos o bem. Esses espíritos dificilmente dizem os nomes, mas se há uma afinidade, porque não nos esqueçamos, o processo mediúnico ocorre porque tem que haver entre médium e espírito sintonia e afinidade. A sintonia é faixa vibratória semelhante. E a afinidade são gostos semelhantes ou afetos que se aproximam uns dos outros. E às vezes o indivíduo corre da reunião mediúnica, falta a reunião mediúnica, simplesmente porque um convite do mundo o distrai, ou parece ser mais importante naquele momento do que ajudar os que sofrem na divisão que não compreendemos ainda na sua totalidade. Então, essa perspectiva, é preciso que nós comecemos a analisar, né? Nós estávamos... agora começou a dar... Pronto. Nós estamos começando a analisar de que há um conjunto de fatores que
fazem com que nós comecemos a refletir a esse respeito. Bom, se eu sempre fiz parte de um grupo social, o meu tropeço pode fazer com que outros caiam. Se eu estou andando em uma rua e eu tropeço, eu posso derrubar outras pessoas. E se eu derrubei outras pessoas, eu tenho que ajudá-las a se levantarem. Mas para que eu as ajude, eu tenho que me levantar primeiro. Então a divindade percebe assim: bom, esse indivíduo já está em condição de colocar-se de pé. Opa, vamos dotá-lo com algum nível de expressão da mediunidade. Seja para que ele faça o papel de dialogador, tenha fluidos salutares de suporte à reunião, ou seja, o intermediário. Todos estão compromissados. Não podemos, portanto, nos evadir às responsabilidades na condição de cúmplices que fomos ou coautores dos delitos praticados. Quando aquele que infringe a lei é o mais comprometido. E este que infringe a lei, por ser o mais comprometido, é aquele que vai passar pelo processo obsessivo. Mas se eu fui cúmplice, se eu fui coautor, também responderei. E por ter sido cúmplice ou coautor, não necessariamente o autor do delito, estaremos todos vinculados por processos de família, por constituição de grupo social, reunidos ou religados, né, pelo parentesco sanguíneo, ou através de conjunturas da afetividade, da afinidade, vamos formar os grupos em que são alcançados pelos recursos reeducativos no tentame do progresso. O último livro que nós estudamos, na sua fase final, nós observamos que a família de Rafael já vinha lutando contra os seus compromissos ou os seus desatinos há 5 séculos. E somente no século passado a coisa se ajustou, tramas do destino. Os nossos comportamentos, quando cruzamos com uma outra pessoa, esse cruzamento forma uma trama. Do que nó é esse que nós construímos? Aprisionou o indivíduo ou foram vias de acesso para o crescimento? Então, a família que tem no seu núcleo um indivíduo obsidiado é porque os seus constituintes, direta ou indiretamente, ajudaram, corroboraram, se omitiram quando poderiam, em existência anterior, agir para que o crime não fosse cometido, e agora estamos todos unidos para um processo de reparação. Então, a obsessão, finalizando a nossa apresentação, a obsessão ela tem essa característica. E bendita seja, né, a doutrina espírita, que faz com que nós alarguemos o horizonte, né, a respeito da compreensão desses fenômenos dolorosos. Nesses momentos difíceis, né, da nossa humanidade, as pessoas parecem que estão correndo das igrejas, dos templos religiosos, por vários motivos. As casas espíritas, algumas, com problemas muito sérios de sumiço de trabalhadores, de frequentadores. Não será dentro de casa, enclausurados embaixo da cama, que haveremos de resolver as questões mais desafiadoras de nossas vidas. É preciso que nós enfrentemos as adversidades com coragem, logicamente com equilíbrio, mas servir ao Cristo é algo impagável.
é emocionante. Onde quer que nós estejamos, que sejamos nós, esses indivíduos que possam ser vistos como referência. Referência no sentido de comportamento cristão, entendo. Não é projeção no meio social, não. É que nós sejamos identificados como cristãos, quem sabe, né, como discípulos do Cristo, por muito nos amarmos. Estamos abertos, nesse momento final,